gravando. Exercício 36 e 37. Boa tarde mais uma vez, Maria e Laísa, aí presentes. Obrigado pela presença. Então, temos o exercício 36 e 37, no qual a Maria se refere, são exercícios sobre planos tangentes e aproximações lineares e diferenciais. Esse conteúdo, é claro, começa com a determinação de um plano tangente ao gráfico da função, como é que nós determinamos o plano tangente. Depois nós vimos, por uma questão conceitual, né, que nós podemos usar a equação do plano tangente para fazer uma aproximação do valor da função, e podemos utilizar a equação do plano tangente para fazer uma aproximação para variação, para o incremento no valor da função, para avaliar quanto a função aumenta, se as variáveis tiverem um certo incremento, um certo acréscimo. Essas coisas são todas relacionadas, né? Estão todas relacionadas. Essas palavras, esses termos que eu já disse, eu espero que nesses exercícios nós possamos, que eu possa explanar melhor ainda, tá? Então, hoje são exercícios, né, atividade que nos auxiliam a entender melhor o que já foi discutido até então. Tá. Então, no 36 diz o seguinte, estou vendo agora, né, o índice de sensação térmica é modelado pela função. Nós já vimos isso, né, que isso daqui é um modelo matemático obtido, assim, eu não sei de que forma que ele foi obtido, mas existem várias técnicas para você chegar no modelo matemático, e esse modelo deve descrever uma situação real. Nesse caso, a situação real é a sensação térmica. A sensação térmica está sendo modelada em termos de duas variáveis, em termos de T e V. Tá? Então, no modelo matemático, nós podemos perceber duas variáveis, né? Duas letras que estão no lugar, que variam, né? Que representam grandezas que variam aí na realidade. O T para temperatura em graus centígrados e V para velocidade em quilômetros por hora, tá bom? Então, tá. A velocidade do vento é medida como 26 km por hora, com a possibilidade de erro de mais ou menos 2 km por hora para mais ou para menos. Tá bom? Então, o exercício está te colocando numa situação, num caso em que a velocidade do vento está em 26 km por hora. Tá? Mas tem uma possibilidade de ter erro, né? De 2 para mais, 2 para menos km por hora. Tá? E aí complementa, ó, a temperatura é medida como menos 11 graus centígrados, com possibilidade de erro de mais ou menos 1 grau. Então, utiliza os diferenciais para estimar o erro máximo cometido no valor calculado de W, né, da sensação térmica, em decorrência dos erros de medida em T e V. Eu preciso colocar no contexto geral, Maria, ou você tem uma pergunta assim, mais específica desse caso? Você entendeu todo? Sim, professor. É que o que aconteceu? Quando eu fui verificar as respostas, não tem o resultado dessa questão da varita. Aí eu não sei se tá certo o jeito que eu fiz. Tá, entendi. Tá bom, então a questão é assim, quanto pode ter de erro, né, se erro na sensação térmica, né, se os erros na velocidade e na temperatura são, respectivamente, né, 2, mais ou menos 2, e mais ou menos 1 para a temperatura. Bem, nós já temos a função, né? Para resolver isso, nós precisamos saber como que é dado o diferencial, né? Ó, diferencial para uma função qualquer, por exemplo, diferencial de f, uma função de duas variáveis, é dado por derivada parcial na direção x, né? Direção x vezes
dx, mais derivada parcial na direção y vezes dy. O dx e o dy é o quanto você tem de incremento no valor da função. É o quanto nós temos de incremento no valor da função. Então, uma das possibilidades, né, é que o incremento seja de 2, ou de 2 unidades, ou de menos 2. Para nosso exemplo, para esse caso, utilizando as letras, né, para o nosso exemplo, é dW, né, ou então diferencial, ou incremento, ou variação na sensação térmica é dada por derivada da sensação térmica com relação ao vento. Eu vou colocar isso primeiro, né? Ele não dá ordem aí, mas ele dá o T. E depois ele coloca o vento. Onde T, provavelmente o T está no lugar do X, tá? Mas independente, isso não vai alterar o resultado. Então, a possibilidade, assim, para determinar o diferencial, nós vamos calcular a derivada parcial na direção da temperatura e multiplicar pela variação da temperatura, dt, né? Mais a derivada parcial da função, nesse caso a função se chama w, com relação ao vento vezes o dv, a variação do vento, tá? Então, existe assim uma certa diferença, né, entre utilizar mais 2 ou menos 2 aqui no quilômetros por hora, porque ele dá uma chance para mais ou para menos. E aí nós vamos perceber isso fazendo a conta. Também existe uma diferença entre mais ou menos 1 também, né? Quando a gente substitui por menos 1, assim, acaba tendo grandes alterações aí nas contas, né? Mas vamos pensar primeiro na possibilidade de erro para mais, né? Então, uma coisa que já é fornecida pelo exercício é que nós partimos de um ponto inicial, né? Um P0, de um valor inicial, que é 26, ou melhor, vou utilizar nessa ordem, né? Menos 11 para temperatura e 26 para velocidade. Eu estou usando a ordem T e V, tá bom? Então, menos 11 para temperatura e 26 para velocidade. O que a gente tem que fazer? Nós precisamos encontrar qual que é o valor da função, qual que é o valor da função, não, qual que é o valor da derivada parcial quando a derivada parcial assume esse ponto, esse par ordenado, menos 11 e 26, tá? Primeiro, nós precisamos das derivadas parciais, na direção t e na direção de v. Bem, é que aqui eu não deixei mais detalhado, mas assim, fica aqui, ó. O valor, né, o diferencial de f é um número, tá? E aí, ó, esse número é a derivada parcial na direção x, mas você tem que substituir o x0 e o y0 na derivada parcial na direção x, tá bom? E o mesmo vale para na direção y, tem que substituir quem é o x0 e quem que é o y0. No nosso exemplo, y0 e x0 e y0 são, respectivamente, t0 e v0. Os valores são menos 11 e 26. Tudo bem? Ok. Então, questões de conceituais aí já sanadas, né? Então, o que falta para a gente para dar continuidade para resolver isso aqui? Falta essas derivadas parciais, né? Falta as derivadas parciais. Deixa eu colocar uma página em branco aqui para facilitar. Então, precisamos da derivada parcial de W na direção do tempo, na direção da temperatura, primeiro, né? Então, ó, a função é toda essa daqui. Esta é a função que nós vamos derivar. Deixa eu copiar ela também para lá. Essa é a função que nós vamos
derivar na direção de t e depois na direção de v. Primeiro na direção de t. Ó, WT é, derivando na direção do tempo, da temperatura, o V passa, quem está em termos de V, passa a ser constante. Tá? Então, ó, tem esse termo aqui que já é constante, esse aqui está em termos de V, então vai se tornar constante. Né? Ó, essa parte aqui que tem V vai ser entendida como constante e eu só vou derivar o T que está aqui. Tá bom? Agora, tem alguém multiplicando o T, então esse termo aqui não vai zerar, porque tem algum número multiplicando esse T. Tá bom? Então, se tem uma constante multiplicando a variável no qual você está derivando, essa constante não desaparece, ela só desaparece quando ela está sozinha, só dá zero quando ela estiver sozinha, tá? Então, a derivada de 13 com relação a t dá zero, derivada de 0,6215 com relação a t dá 0,6215. Esse termo aqui dá zero, então nem vai entrar para a conta. Mas, derivando tudo isso aqui com relação a t, nós temos 0,3965 com relação a t, derivada de t com relação a t dá 1. Né? 1 vezes tudo isso aí, dá tudo isso aí. Tudo que está ali, que sobrou, né? Com exceção do t. Ó. Ok? Dá só isso aí. Então, essa derivada parcial com relação a t. Derivada parcial com relação a v. Derivada parcial com relação a v dá zero, né? Esse primeiro termo aqui dá zero. Esse aqui também dá zero, porque tem um t ali multiplicando, né? Não um v. Aí esse aqui não dá zero, ó. Regra do polinomial. O expoente vem para frente multiplicando esse número que está aqui. Então, nós vamos ficar com menos 0, não é vírgula, né? Eu vou usar ponto, ó. 0,16 vezes 11,37 vezes V. V elevado a um novo expoente, 0,16 menos 1. 0,16 menos 1 é equivalente a menos 84. Menos 0,84. Tá bom? Então, eu fiz 0,16 menos 1, 0,84. Tá bom? Menos 0,84. E a derivada desse termo aqui, ó, com relação a V, é o mesmo princípio, né? O expoente vai para frente, multiplicando aquele 0,39. Então, nós vamos ficar com mais 0,3965 vezes é uma bolinha, tá? Vezes 0,16 vezes t vezes v elevado a menos 0,84. Aí, fazendo essa multiplicação aí, ó, temos... Opa! Fazendo a multiplicação, temos, ó, 0,16 vezes 11,37. Oi, quem? Laísa, se o senhor quiser que a gente te fale, se fica mais fácil para ti. Ah, eu gostaria. Porque vocês já fizeram esse? Não, é que eu tô acompanhando, né? Ah, tá. Aí... Eu gostaria. Seria... Então tá, ó. WV, então vai ficar menos 1,8192. É 0,16. Fica 0,06344. TV elevado a menos 0,84.
0,84. Tá? Tudo bem. O que nós encontramos agora são as derivadas parciais, né? Não são as derivadas parciais num ponto em específico. A parte boa de obter elas assim, genéricas, é que eu posso utilizá-las para qualquer ponto no qual eu tenho interesse. O ponto que o exercício me fornece, que o exercício tem interesse, é o ponto menos 11 e 26. Tá bom? Ponto menos 11 e 26. Agora sim, nós vamos determinar quais são as derivadas, qual é o valor da derivada parcial para esse ponto, na direção T e na direção V, tá bom? Então, vou precisar de vocês de novo, né? O que a gente precisa agora? Que conta nós precisamos fazer? Ó, WT, deixa eu mudar essa caneta aqui. WT menos 11, 26 é 0,6215 mais 0,3965 vezes 26 elevado a 0,16. Quanto que dá? 26 elevado a 0,16 multiplica. 26 elevado a 0,16 dá 1,68 aproximadamente, né? Uhum. Não arredonda por enquanto. Aí você só multiplica por 0,39 agora. Ah, tá. 0,3965. 0,3965, 1,66, que é duas casas. Tá, então é 1, Desculpa, professor, não é 1, não, é 0,66. 0,66. 66. Aí só soma com 0,6215. 1,28. Então dá, tudo dá 1,28, alguma coisa. Só? É, tem várias casas. Qual que é a 9, próxima 2, casa? 9. E depois do 9? 2. Então 9, deixa só o 9 aqui. Tá. Se eu quisesse abandonar o 9, aqui eu tinha que arredondar para 30. Tinha que arredondar. Para 29, né? Uhum. Tá bom? Então vamos deixar 3 casas aí. Então a derivada parcial na direção do tempo, na direção da temperatura, para o ponto menos 11, 26 dá 1,289. O que significa isso? Significa que se no momento em que você foi lá e mediu a temperatura e a velocidade do vento e deu menos 11 graus e 26 quilômetros por hora, significa que se aumentar a temperatura em 1 grau, o aumento na sensação térmica é de 1,289. Tá bom? Então, é o quanto está aumentando no momento a sensação térmica se fizermos a variação da temperatura, porque nós derivamos com relação à temperatura, né? Tá bom? Então, vamos guardar esse valor. O próximo é a derivada parcial na direção do vento, da velocidade do vento, né? No ponto menos 11 e 26. Então, olha lá. Agora vai ter um pouquinho mais de conta para fazer aí, né? Ó. Se você já quiser fazer, ó, 26 elevado a menos 0,84. 26 elevado... O senhor já quer a resposta? Uhum. Aí você já... Menos 0,84. Você já multiplica por 1,8192. 0,117. Isso aqui? 117. E o próximo depois do 7? 8. Era o 8? Uhum. Então, não, é 117, aí depois do 7 vem um 8. Ó, ótimo. Aí você arredonda aqui, ó. Porque passou de meio o posterior. Uhum. Aí você soma um no anterior. Então, 0,118, né? Aí, ó, mais...
Ixi, vai dar grande isso aqui. Né? Mais 0,0... então você faz de novo, ó. Peraí. Não vai caber aqui. Já é um rascunho mesmo, né? Então vamos fazer aqui assim, ó. 0,06344 vezes menos 11 vezes 26 elevado a menos 0,84. Então você faz esse aqui primeiro, né? Primeira potência, né? 6 elevado a menos 0,84 vezes menos 11 e depois vezes 0,06344. Vai ficar negativo, né? É. 0,045. 0,045. 0,45, isso. E o que vem É depois? 2. Era o 2, então deixa assim. Né? Tá bom? Então aqui ficou mais 0,045. Então, derivada parcial na direção do vento, da velocidade do vento, quer dizer, no ponto menos 11,26, dá 0, 1, 50, 63. É isso? Confere aí, por favor. Desculpa, professor, minha mãe me ligou. Mais 0,045. Isso, 163. Ok, beleza. Então já temos aqui as derivadas parciais. Agora, em posse desse resultado, nós vamos substituir aqui, né? Nós podemos trabalhar com esse termo agora. Pelo fato de nós termos a possibilidade de erro para mais e para menos, nós vamos ter que fazer isso aí para alguns casos, né? Então, o diferencial, o quanto tem de aumento, tá bom? O diferencial não é o valor da função, né? Não é o novo valor da função, é o quanto aumenta no valor da função. Diferente de quando nós utilizamos a equação do plano tangente para fazer uma aproximação, que daí nós aproximamos o valor da função, tá? Então, é uma diferença, o valor da função e o quanto houve de acréscimo, o quanto há de acréscimo, tá? Então, assim, ó, o quanto haveria de acréscimo se a velocidade do vento aumentar para 2, desse um erro, né, de 2 para mais, e a temperatura desse o erro de 1 para mais. Então, vamos pensar na possibilidade dos dois serem positivos. Ó. Então, sendo os dois positivos, nós temos, este termo aqui, já temos o resultado, né, substituindo para o ponto que nós estamos discutindo. Né? Então, ele vale 1,289. Então, vamos lá, 1,289 vezes o dt, que é a variação, o quanto houve de incremento na temperatura. Né? E vamos considerar primeiro que há uma possibilidade de 1 para mais. Né? Mais. Não era negativo? Era, professora, eu acabei de ver. Foi mal. Então, esse aqui é negativo, né? Esse aqui, ó. O 0,45. Então, tem mais coisa negativa, então, né? Esse aqui também dá negativo. Peraí. Ai, Deus. Esse primeiro aqui deu negativo, né? Quanto que é 26 elevado a menos 0,84? É positivo esse número? Esse é positivo, Então, é positivo. Então, esse aqui é negativo. Né? E o outro também aqui, esse aqui também é negativo. Até eu não considerei o negativo do 26, do menos 84, porque ele fica positivo, né?
você fez na científica? Calculadora? Manual? Manual, né? Fiz no celular. Celular? Uhum. Na científica. Tá. Não, não é isso. O que eu quero? Dar continuidade. Menos esse número. Por que Se eu o vou senhor colocar? quiser fazer, professor, para ver Oi? se o senhor quiser fazer, vai ver que eu fiz errado. Não, Mas acho que não. Ele não. O fato dele estar elevado a um número negativo não faz com que ele seja negativo. sim, sim, aham. Negativo é o que tá, porque já tem aqui na fórmula, né? Tá vendo? Sim, Então, aham. se esse cara vai continuar positivo, quando ele multiplicar por um que é negativo, ele vai se tornar negativo. Então, o resultado é todo negativo. Né? É menos 0,163, tá? Então, menos 0,163, tudo isso vezes 2. Por que a gente está colocando 2? Porque é a possibilidade de há uma variação de 2, né? Há uma possibilidade de dar uma variação de 2. Então, quanto que dá essa conta aqui? Ó, isso aqui vezes 1 dá ele mesmo. Aí agora eu gostaria que você só multiplica aqui, ó, o 0,163 vezes 2. Dá 0,326. 0,326, né? Agora Isso. você faz menos 1,289. Só um instante, por favor. 1,289 é 0,963. 0,963. Isso. Beleza. Então fizemos um caso, né? Fizemos uma possibilidade que os dois deram um erro para mais. E se eles dessem, e se tivessem dado um erro para menos, né? E se tivesse dado ambos, né? Tivessem dado o erro para menos. Então nós teríamos, ó, W menos 1,289. Eu já vou deixar assim. Ah, tá. Lembrando o seguinte, positivo, né? Isso aqui dá positivo. Então, ó, já multipliquei por 1, né? Agora eu vou fazer menos, era menos, agora vai ficar mais. Por quê? Porque eu vou substituir menos 2 aqui onde está esse 2. Ao invés de colocar 2, eu vou colocar menos 2. De onde vem esse menos 2? Do dv, que é a variação na velocidade. Que é a margem de erro na hora de marcar a velocidade, né? Então, menos, mais, né? 0,163,2. Tá bom? Então, eu troquei o sinal ali na frente. E aqui ficou com esse sinal trocado. Agora ficou menos, né? É o mesmo resultado anterior, praticamente, né? Só que com sinal aqui, ó, menos 0,963. Tá bom? Só trocou o sinal. Então, nós já vimos assim, ó, que a maior possibilidade de erro é de mais ou menos 0,963, né? Mas assim, já vimos todas as possibilidades? Não. Pode ser que o seu velocímetro marcou 2 para mais e o seu termômetro marcou 1 para menos. Pode acontecer essa possibilidade, né? Então ele pode fazer ele pode marcar um pouco um para menos, né? Então, vamos ver como que ficaria essa possibilidade, né? Então, ó, se der os sinais cruzados. Então, aqui nós teríamos assim, ó, menos 1, 2, 8, 9, menos
Tá? Então, a possibilidade de ter tido a velocidade para mais e a temperatura para menos. Quanto que fica agora, nesse caso? 163 vezes 2? 1,624. Tudo. 163 vezes 2 dá 0,326. Isso, tudo dá Menos 1,624. Menos 1,624. 624. Tá, então, isso seria assim, ó. Se do 26, se a partir desse ponto, dessa medida, ó, se há um decréscimo na temperatura e um acréscimo na velocidade, então a sensação térmica vai ter um decréscimo na sensação térmica de 1,6 menos, vai ter um decréscimo, né? Decréscimo por causa desse sinal, por isso que eu estou dizendo que é decréscimo, de menos 1,624, né? Menos 1,624. E dá para fazer também o outro caso, né? A última possibilidade seria assim, ó, dW é uma variação de mais positiva, há um acréscimo na temperatura, né? Então, vou deixar aqui positivo. E um acréscimo na temperatura e um decréscimo na velocidade. Vai ficar sinal de mais aqui, né? Porque menos 2 vezes esse menos que já está aqui, ó, ele passa a ser positivo. 3 vezes 2. Ó, como estão os dois positivos, né? Isso aqui dá 1,624. Tá bom? Dá 1,624. Tudo bem? Se o erro... Então, assim, pensando em todas as possibilidades, a possibilidade de erro na marcação, é de 1,624 para mais e para menos. Porque o fato do velocímetro marcar a temperatura para mais não garante que o termômetro também vai errar a temperatura para mais. Tá bom? Então, se os dois erram para mais, há um acréscimo na sensação térmica. Se os dois erram para menos, há um decréscimo na sensação térmica, que são iguais. Mas, se eles cruzam, né? Se quando às vezes um erra para mais e um erra para menos, então a margem de erro aumenta. O seu erro fica um pouco maior. Ele vai para menos 1, ou na casa, né, de 1,624, para mais e para menos. São possibilidades, né? São coisas que podem acontecer aí na prática, na hora de marcar. Tá bom? Então, são essas possibilidades. Né? Eu não sei em que contexto, dependendo do contexto, né? Se for quando um erra para mais, o outro também errar para mais, só a primeira linha já responde a questão. Né? Só essa primeira linha aqui, ó, já responderia a questão. Então, o erro é de mais ou menos 0,963. 0,963. Se há possibilidade de quando um errar para mais e o outro errar para menos, então o erro fica maior, um pouquinho maior, né? Vai para 1,624. 1,624. Entendido? Ficou dúvida? Eu consegui entender sim, professor. Foi tranquilo? Deu para acompanhar? Tá. Sim, aham. Beleza. Maria, tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, aí falta 37, que também está nessa pegada aí, né? Vamos ver o que ela fala aqui, se é de decréscimo. A tensão T do cordel do ioiô na figura é onde M, aceleração, não utiliza diferenciais para estimar a variação na tensão. Então, ó, quando fala de diferencial, para estimar a variação, estimar o quanto varia, estamos falando de diferenciais e não de aproximação. Né? A aproximação normalmente vai falar qual que é o valor aproximado, né? Mas nós estamos falando aqui do quanto varia, não qual é a sensação térmica. Por exemplo, no caso anterior, não é que a sensação térmica no momento é de
menos 1,64. Né? Não é que a sensação térmica não é esse valor. Esse é o quanto aumenta. Pode ser que a sensação térmica, por exemplo, né, ó, a sensação térmica para considerando esse ponto aqui, pode ser, sei lá, 35. Mas se há essa variação, aí você calcula se variar um pouco a temperatura e um pouco a velocidade, o quanto aumenta na sensação térmica? Pode aumentar em 1 unidade. Então vai para 36, né? Se estava em 35, pode ir para 36. Aí sim, 36 é o valor da função. Esse 1 que aumentou é o que variou no valor da função. Então, o diferencial é o que variou no valor da função, o quanto varia no valor da função. E, para isso, nós estamos fazendo uma variação nas variáveis. Estamos fazendo algumas variações nas variáveis. Né? Então, no caso, nós variamos a velocidade em 2 unidades, variamos a temperatura em 1 unidade. E assim nós fomos calcular quanto varia na sensação térmica, tá bom? Então, nesse caso, é o mesmo problemática. Estamos à procura do quanto varia. Quanto varia a variação da tensão. Se R aumentar de 3 para 3,1 e se R minúsculo aumentar de 0,7 para 0,8. A tensão aumenta ou decresce? A tensão aumenta ou decresce? Então, a tensão é o quanto há de pressão, né? de tração aí na corda, né? O quanto a cordinha está sendo pressionada, né? E isso está relacionado com o raio daqui onde o cordão para sentar enrolado, né? Quer ver uma coisa? Ó? Vamos pensar no problema da bicicleta. Uma bicicleta que tem várias marchas. Lá na parte da roda tem várias marchas, né? Várias catracas, né? Então tem uma catraca aqui, outra aqui, um pouco maior. Vocês vão de convir comigo que enquanto a corrente está passando aqui, ó, na catraca maior, deixa a coroa fixa, né? É uma coroa só. Enquanto a corrente está passando na catraca maior, eu vou falar catraca, mas o nome é outro, tá? Está passando nessa catraca maior, a tensão na corrente é menor do que se ela vier para cá, porque quando a corrente está aqui. Aqui a corrente está mais tensionada, né? A corrente acaba ficando mais tensionada. E quanto menor for a catraquinha aqui, mais tensionada ficará a corrente, né? Mais tensionado o sistema ficará. O mesmo vale aqui, ó. Quanto mais para o final, você vai rodar o ioiô. Quanto mais no finalzinho, mais tensão vai tendo na corda, né? Mais tensão vai tendo na corda aí, porque o raio vai diminuindo, né? Tá bom? Então, a gente pode perceber, ó, que a tensão é proporcional ao raio, tá aqui, ó, mas ela é inversamente proporcional ao quadrado do raio, né? Ó, ela é inversamente proporcional ao quadrado do raio. Então, por mais que tenha um R multiplicando aqui, tem o quadrado dele no denominador. Tá bom? Tem o quadrado dele no denominador. Tudo bem. Beleza. Vamos à fórmula, né? A expressão é a seguinte. É ST aqui, então vou encarar esse T aí como devemos encará-lo como uma função, e essa função depende de quais variáveis? Depende da variável R, da variável R maiúscula e R minúscula, tá bom? Então, R maiúsculo é o raio do ioiô, e o R minúsculo é o raio onde a corda está enrolada. É o raio do cilindro, né, formado pelo próprio carretel. Beleza. Então, a fórmula T é uma
é o T de... O que ele colocou primeiro? R maiúsculo? Então tá, ó. R e R. R maiúsculo e R minúsculo. Então, essas são as duas variáveis para esse caso. De toda forma, nós sabemos que nós vamos precisar, né, nós já temos experiência nisso, o que nós queremos calcular é o diferencial de T, né, o quanto varia a tensão. Nós vamos precisar de derivada parcial na direção do R maiúsculo, né, tudo isso aqui vezes um dr maiúsculo, mais derivada parcial na direção do R minúsculo vezes o dr minúsculo, né, a pequena variação na direção do R minúsculo. Qual que é o ponto inicial em questão? Então, ele dá a informação, ó, quando o R aumentar de 3 para 3,1. Quer dizer, o estado inicial é 3. Então, para o R maiúsculo. Então, o P0 aqui em questão é 3 e Rzinho aumentar de 0,7 para 0,8. Então, é 0,7. Né? O Rzinho é 0,7. É o estado inicial. É o estado inicial. Então, se você pudesse aí, nesse ponto, aumentar a roda do ioiô e aumentar o junto, né? Aumentar junto com a roda do ioiô, aumentar esse cilindro aí do carretel, quanto que há de variação na tensão? A tensão aumenta, decresce, né? Aumenta ou decresce. A gente sabe aqui, ó, que se a gente aumentar o R, a tensão aumenta, porque ele está sendo proporcional, tá bom? Só que ele está sendo dividido pelo... Você aumentou em cima, mas dividiu pelo quadrado desse número que você multiplicou em cima, né? E, além disso, se você aumentou o R aqui no denominador, então ele aumentou ao quadrado. Então, faz com que a tensão venha a diminuir, né? Porque você está dividindo por esses números aí que estão ao quadrado ainda. Então, você está dividindo um número menor por um número maior. A tendência é que isso fique menor, né? Um número maior dividido por um número menor por um maior, o resultado da divisão tende a ser menor. Tende a diminuir. Tudo bem, então nós já precisamos já sabemos o que nós precisamos para a conta mesmo na prática. Precisamos de T underline R maiúsculo, T underline R minúsculo, né? Derivada parcial na direção do raio, do ioiô, e derivada parcial na direção do raio do carretel. M e G, mg são apenas constantes, massa e gravidade, né? Massa e gravidade são constantes, são valores que não entram na fórmula, porque são consideradas constantes para uma certa região do planeta Terra. A gravidade pode variar dependendo da posição do planeta Terra? Pode, mas você está jogando o ioiô num lugar fixo. Então, ali, quando você está jogando o ioiô, a gravidade é 9,8, 10 metros por segundo, que seja. Né, é fixo. E a massa do ioiô fixa também. Você pode alterar aí o tamanho do ioiô sem alterar a massa, né? Depende do que ele é feito. Depende da densidade do material dele. Enfim, questões filosóficas e físicas discutidas, a derivada parcial na direção do R maiúsculo fica assim, ó, T underline R maiúsculo, ó. Esta função é uma função radical, né? Uma função radical, não, perdão, quociente. Então, tem a variável no numerador, tem a variável no denominador. Por conta disso, regra do quociente. O mg é apenas uma constante multiplicativa. Então, eu posso até tirar ele aqui fora, ó, e deixar ele multiplicando o resultado da derivada. Tá bom? Ele é só uma constante. Então, a derivada dessa função, que é quociente, fica, ó, derivada do que se tem em cima, derivada do R com relação a R, dá 1. Vezes tudo que tem embaixo, que é 2R² mais R grande ao quadrado. Menos a de cima vezes a derivada do que você tem embaixo. Em cima tá R, né? Então, ó, a de cima vezes a derivada do que está no denominador. Quando eu derivo todo esse denominador, o que acontece?
O 2rzinho ao quadrado é constante, então ele com relação ao r grande é zero, tá bom? Só vou derivar o r ao quadrado, que dá 2r. Fecho parênteses aqui, ó. Tudo isso, pessoal, dividido pelo quadrado do que se tem no denominador. 2r ao quadrado mais 2rzinho ao quadrado mais r grande ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Ó, vou até mudar a cor aqui, ó. Azul. Tudo isso ao quadrado. Tá? E esse parênteses aqui, ó, é o parênteses de fora. Por que eu coloquei esse parênteses aqui? Porque tem um mg, massa vezes gravidade, multiplicando todo esse termo aí. Todo esse termo aí, tá? Dá para simplificar um pouquinho mais? Eu acho que dá. Ó, a derivada parcial na direção do R maiúsculo é mg, que está multiplicando 1 vezes tudo isso aqui, ó. Todo esse termo. E ele não vai se alterar, né, se você multiplicar por 1. E aqui eu tenho, ó, r vezes 2r, 2rzão, né, ao quadrado, menos 2rzão ao quadrado. Aqui tem um rzão ao quadrado. Então, vamos ficar com menos r ao quadrado, r maiúsculo ao quadrado. Então, ficou mg, que multiplica 2r, r minúsculo ao quadrado, menos 2, menos r maiúsculo ao quadrado, dividido por 2rzinho ao quadrado, mais r grande ao quadrado. Estou vendo aqui se dá para fazer um... Professor, não tá faltando alguma coisa em cima? Agora, não, acho que não. Ah, tá, não, entendi. Tá, esquece. O mg está aqui, né, multiplicando tudo. Eu achei que ambos fossem 2r ao quadrado. Mas seria, né? Seria, mas eu operei com esse aqui, ó. Não, obrigada, certo. Pode falar aí, se virem alguma coisa. Daria para simplificar, melhorar isso aqui, se nós tivéssemos um 4 aqui, ó. Mas não é 4, infelizmente. Então não tem mais o que fazer. É isso aí, não tem o que fazer mais não, tá beleza? Então esse aqui é o termo geral, né? Só que nós vamos substituir alguns valores, vamos substituir os valores de R minúsculo e R maiúsculo ainda, tá? Primeiro vamos calcular, repetir essa conta, né? A derivada parcial na direção do R minúsculo, na direção do raio do carretel. Então, ó, derivada da tensão com relação ao R, né, Rzinho, o mg continua sendo constante, ele vai multiplicar tudo que está lá dentro, né? Continua sendo uma função, posso encarar como uma função quociente ainda, mesmo que eu não tenha R minúsculo no numerador. Mas aí, quando eu derivar o numerador, vai dar o quê? Zero, porque eu vou derivar com relação a Rzinho. Então, veja, ó, vou derivar esse numerador aqui com relação a R minúsculo. É zero, né? R maiúsculo com relação a R minúsculo dá zero. Então, ó, derivada do que você tem em cima, zero, vezes tudo que tem embaixo, que é 2rzinho ao quadrado mais rzão ao quadrado. Tá bom? Então, o que tem em cima vezes derivada do que tem em cima vezes o que está no denominador, menos o numerador, sem derivar, igual eu fiz no caso anterior, né? Vezes a derivada do que tem no denominador. A derivada do denominador, né? Isso aqui, a derivada de rzão ao quadrado, dá zero. E a derivada de 2rzinho ao quadrado vai ter derivada, porque eu estou derivando com relação a esse minúsculo. Então, o 2 cai na frente, multiplicando o 2, que já está lá. Então, vai ficar 4rzinho. 4rzinho, tá? Tudo isso dividido pelo quadrado
de tudo que está no denominador. 2R ao quadrado mais R ao quadrado. Tudo isso ao quadrado. Aqui eu escrevi um pouquinho maior, né? Tá? Acho que eu tinha feito muito pequeno no outro lá. Tá bom? Então, aqui tem simplificação. Não, deixa eu ver. Acho que não. Ó. Então, aqui ficou. Ó, derivada na direção do R é mg, que multiplica 2R² menos 4R, 4Rzão, Rzinho, mais R², né? Mais o quadrado do segundo. Duas vezes o primeiro vezes o segundo. Eu acho que dá, isso aqui acho que dá para deixar tudo como um quadrado só, mas não acho, só que não tem vantagem. Não sei se vocês entenderam o que eu estou falando, mas ó, deixa eu fazer aqui para vocês verem, ó. Ó, olha essa parte de cima aqui. Daria para ser escrito assim, ó. Raiz de 2? Não dá não. Não dá. Né? Esse 2 que está aqui complica tudo. Eu resolvo colocando raiz de 2 vezes R menos R ao quadrado. Né? Eu consigo arrumar o primeiro, né? Aí ó, fica assim, ó, quadrado do primeiro, aí some a raiz, esse aqui fica 2R². Só que aqui fica assim, ó, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes o primeiro, que é 2, a raiz de 2 vezes R, vezes o segundo, né? Ficou negativo, menos o quadrado do segundo. Mais, no caso. Né? Mais R². Aí, o problema é que aqui não ficou 4. Só isso. Então, não deu para completar o quadrado, né? Não ficou bonito isso aí, não. E também a perca de tempo, no caso. Não ajudaria em nada. Tudo bem. Beleza. Calculamos as derivadas parciais. Né? As derivadas parciais foram calculadas. Agora, precisamos calcular qual que é o valor da derivada parcial, né, para esses pontos em específico. Qual é o valor da derivada parcial? Tá? O valor da derivada parcial na direção do R maiúsculo, primeiro, ó, é mg, vai ficar, né, não vou substituir o mg, vou deixar ele valendo mg mesmo, e aí vai ficar, ó, 2 vezes R minúsculo ao quadrado. Quem que é o R minúsculo? O 0,7. Bom, porque é o ponto inicial. 2 vezes 0,7 ao quadrado. Se vocês puderem fazer 0,7, dá 0,49, né? 0,49 vezes 2... 0,98. 98, 0,98. Beleza. Menos 3 ao quadrado, que é 9, né? Deixa eu só... Menos 3 ao quadrado. Tudo isso dividido por... Repete, né? Esse 0,98. Eu já vou até colocar aqui, ó. Para ganhar tempo. Ó, 0,90. Tempo e espaço. 0,98 mais 9 ao quadrado. Tá muito pequeno? Dá para enxergar? Dá para enxergar, sim, Dá pra professor. enxergar. Tá bom. Então, mas tudo bem. Então, já vou colocar o resultado. Dá 9,98. 9,98 ao quadrado. Dá quase 100. Quase 100.
Depois vocês façam aí para a gente ver as casas decimais, por favor. Tá. Então, deu 0,98 menos 9. Quanto que dá? 802? Isso, 802. Menos, né? Então, fica assim, ó, menos mg. Melhor, eu vou colocar o 8 na frente, né? Menos 802 mg. Dividido por 9,98 ao quadrado. Quanto Dá que deu? 99,60. 99,6. Tem mais depois? 04. Depois, 60,04. Tá, aí você pode dividir, Tem fazendo favor? mais um. Desculpa, professor, tem mais um zero entre o 0 e o 4. Divide. 60,04. Divido. Peraí. Fica 0,80. Menos, né? Menos 0. 8. 805 daí. Mais um 0, é isso? Não, 80 0,08. 0,805. Não, professor. Vai. 0,08. Ah, mais um 0. Isso. 8. Isso. 0, Uhum. 5. Isso? Isso. mg. Ok. E o outro resultado, né? É minúsculo, é. Parte boa é que esse valor do denominador vai se conservar, né? É 99. Nós já sabemos que o denominador é igual, né? Então, ele fica o mesmo valor. 2 Rzinhos ao quadrado, nós já sabemos que esqueci. 0,98? Professor, 0,98? Fala, Maria. nessa parte, a gente não teria só o menos 4 Rzão vezes o Rzinho? Porque tem o zero que multiplica o outro elemento Puxa, ali. bem pontuado, ó. Daqui as coisas são diferentes. É isso aí, Maria. Muito obrigado, hein? Diminuiu as nossas tarefas aqui. Exato. Isso aqui, ó, né? 0 multiplicou aqui, acabou tudo isso, né? Só fica, então, isso aqui não tem, isso aqui não tem. Só temos menos 4R, Rzinho. Ótimo. Tá bom? Ótimo. Então, obrigado, Maria. Voltando, então, aqui, ó, a gente pode voltar aqui para menos. O Rzão é 3, né? Então, 12,07. 12 vezes 0,7. Quanto que fica? 8,4. 8,4 mg. Então tá, quanto que dá 8,4 dividido por 99,6004? 0,843. Isso? Isso. 8,43. Beleza. Então, ó, como deu negativo, tanto este quanto este, né? Se a pergunta é se o diferencial vai ficar positivo ou não, né? Nós já temos uma noção se ele vai ficar positivo ou não. Percebam que há um acréscimo, né? O raio aumenta de 3 para 3,1 e o raio do carretel aumenta em 0,1. Então, os aumentos são positivos, né? Só tem acréscimo nas variáveis. E as derivadas parciais são decrescentes, tá bom? Então, elas decrescem. Quando
o raio aumenta, significa assim, quando o raio aumenta, a tensão decresce. Tá bom? Então, ó, a derivada parcial na direção do raio do ioiô dá negativo. Significa que essa derivada é decrescente. Significa que se o raio aumenta, a tensão decresce. Se o raio do carretel aumenta, ó, o raio do carretel aumenta, a tensão decresce mais do que se você aumentar o raio do ioiô. Tá bom? Então, onde está sendo enrolado o carretel, há um decréscimo mais rápido da tensão. A tensão diminui mais se você aumenta aonde o cordão está enrolado, que é a lógica disso que eu tinha falado aqui do caso da bike, né? No caso da bicicleta. Beleza, então a tensão aumenta ou decresce? A tensão não precisa fazer muita coisa para dizer que a tensão decresce. Aí você vai dizer, matematicamente, em base que? Preciso fazer o restante da conta? Não é preciso, porque você já sabe que o resultado vai dar negativo. Dando negativo, então há um decréscimo na tensão. Tá? Há um decréscimo. Número absoluto você não vai ter, a não ser que você estime um valor para a massa e um valor para a gravidade. Você pode até fazer assim, quando a massa vale 1 e a gravidade vale 1. Você vai ter um resultado negativo, né? Tipo, esse número aí não vai alterar as suas contas, né? A massa só não pode ser negativa, né? Não tem sentido a massa ser negativa. O que mais? Então é isso, ó. Pô, o diferencial, né? Se vocês forem terminar ou quiserem, né? Um resultado para a conta, é só colocar aqui, ó, o TR que a gente já encontrou, que é o menos 0,0805 mg vezes 0,1, né? Que é desse DR aqui. Ó, houve um aumento de 0,1. Tá bom? Tudo isso mais a segunda parte, né? A segunda parte é menos 0,843 mg vezes 0,1 também. Também 0,1, né? De 0,7 para 0,8, 0,1. Tudo bem? Então, aí você pode fazer a conta, né? E não, o que vai acontecer aqui? Multiplicar por 0,1 é que diminui. Então, a vírgula só vai andar uma casa, né? O que vai aumentar... a vírgula vai andar mais uma casa para cá, ó, vai diminuir mais, né? Esses números. É só isso que vai alterar. Tá? E aí você soma os dois. Somando os dois, o resultado vai dar negativo mesmo, né? Não tem crise. Então, a tensão aumenta ou decresce? Decresce. Tá bom? Beleza? Então, nós avaliamos quanto que há de acréscimo ou decréscimo na função tensão. Na função tensão. Beleza? Dúvida? Não, professor, achei que ficou bem claro. Ficou claro? Tá. Estou só pensando aqui por como que eu explico essa questão do... Tipo, se aumenta esse raio aqui, a tensão diminui também. Mas diminui pouco, né? Ela não pode aumentar muito. Tá. Questão da física deixa para outra hora. Beleza, então, questões matemáticas resolvidas. Na aula seguinte, né, a posterior, na aula anterior, nós falamos do vetor gradiente, tá? Nós falamos do vetor gradiente. E eu vou pegar um exercício aqui. Eu peguei esse exercício, ele é um exercício um pouquinho mais, talvez um pouco mais avançado, e
e aí a gente vai resolver ele com uma equação de funções, tá? Então eu peguei ele primeiro porque ele é vermelhinho aqui, eu bati o olho e também não fiquei pensando como que eu explico isso. Aí eu achei um pouco mais desafiador. Então, assim, o que nós... Beleza, encerrando aqui, ó, questão de plano tangente, variação, aproximação. Beleza? Os 2 exercícios que nós fizemos foi de o quanto aumenta. No caso, o quanto diminui. Então, houve uma diminuição na tensão. Nós não sabemos qual que é a nova tensão. Nós não calculamos isso, né, gente? Qual é a nova tensão? Se você aumentou o raio do ioiô e aumentou o raio do carretel onde o ioiô está enrolado, a corda está enrolada aqui. Nós não calculamos a nova tensão. Se você quer calcular a tensão, a nova tensão, o que a gente faz? Calcula qual é a tensão para esse ponto inicial, nas condições iniciais, quer dizer, o raio aqui, o ioiô tinha 6 centímetros de diâmetro, né? Ou raio 3, ele tinha raio 3, e aqui tinha menos de 1 centímetro de raio, né? Tinha 0,7 de raio. Você calcula qual que é a tensão nessa condição. Calculou, né? Aí você soma com esse que aumentou. Aí você tem o que era antes, mais o que ganhou de tensão, no caso. O que diminuiu de tensão, você sabe qual que é a nova tensão. Beleza? Só para diferenciar valor de função e incremento no valor da função. Ok. Nós vimos na aula passada uma ferramenta muito bacana, que é a derivada direcional. Da derivada direcional, nós temos um resultado bastante importante, que é o vetor gradiente. O vetor gradiente tem uma característica muito top, que é apontar para a direção no qual a função cresce mais. Ele sempre aponta para a direção no qual a função cresce mais. Então, se você está aqui, ó, num mapa de contorno, suponha que seja um mapa de contorno da função, e você quer saber, você está localizado num certo ponto desse mapa de contorno, e quer saber em qual direção você deve ir para encontrar a maior variação da função. Então, o vetor gradiente vai te apontar, ele vai ser ortogonal, isso é uma característica dele, de ser perpendicular à curva de nível, e ele vai apontar para a direção no qual a função está crescendo mais, né? Está crescendo mais, tá bom? Ele funciona como um radar, ele funciona como uma bússola, para que nós possamos nos orientar na direção do maior crescimento da função. Beleza? Então, ele aponta na direção do maior crescimento da função. Sabendo disso, ó, determine todos os pontos nos quais a direção de maior variação da função, dessa função, é I mais J. É I mais J. I mais J, tá vendo que está em negrito? Notação vetorial para eles. Para quem não lembra, né, caso a gente precise recordar, ó, o I chapéu, equivalente ao I negrito, é o vetor 1, 0, 0, 0. O J chapéu é o vetor 0, 1, 0. Eu posso escrevê-los de duas maneiras. Essa aqui é a notação na base canônica. Então, veja que tem um sinalzinho de mais, não tem parênteses. Se eu fosse escrever esse mesmo vetor aqui em parênteses, eu vou dar nome para ele. Eu vou chamá-lo de V. V chapéu. V seta. Por que uma seta? Porque é uma notação para vetor. Eu não consigo colocar negrito na minha escrita, então coloco um chapéu em cima. Se eu fosse escrevê-lo na notação com parênteses, eu deveria escrever assim, ó. Abre parênteses, 1, 0, 0, mais 0, 1, 0. Somando os dois, como é que a gente soma vetor? X com X, Y com Y, Z com Z. Somando tudo isso, a gente tem, ó, o 1, 1, 0. Esse é um vetor que está no plano. Um vetor que está no plano, ele não tem dimensão Z, ele só está no chão.
Ele não ganha em nada em altura, tá bom? Se eu quisesse escrevê-lo apenas como só usar essas duas primeiras coordenadas, seriam suficientes para esse vetor, tá? Tudo bem, eu quero saber quais são os pontos do domínio da função cuja direção de maior variação é exatamente esse vetor. É exatamente esse vetor, tá? Mas, por que essa pergunta? Qual é o sentido dessa pergunta? Porque assim, ó, nós já vimos na aula passada que, dependendo da direção que você derivar, a derivada é maior ou menor. A derivada pode ser maior ou menor. Jesus, tomara que eu tenha deixado esse... Não ficou. Não salvei, né? Acho que fechei o computador e não salvei não salvei a construção da aula passada. Beleza, mas nós já vimos que dependendo da direção que você derivar a função, ela vai ter a derivada vai ser maior ou menor. O vetor gradiente é o cara que maximiza a derivada direcional, tá bom? O vetor gradiente é um caso especial de derivada direcional. Ele vai maximizar a derivada direcional, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Ó? Se a função é dada aqui por essa expressão, né, já está aqui, ó, f de x igual a x quadrado mais y quadrado menos 2x. Menos 4y. Menos 4y, né? Então, essa é a função. A função é dada por essa expressão. É um paraboloide com cavidade para cima. Né? Um paraboloide com cavidade para cima. Por que eu sei disso? Porque tem x quadrado e y quadrado. Esse paraboloide só não está centrado na origem. Por que eu sei disso também? Por causa desses termos aqui, ó, que são sinais de que o paraboloide não está centrado na origem. Porque, pelo mesmo exercício que eu estava tentando fazer agora há pouco, de completar aquele quadrado, que não ficava legal. Lembra aqui no exercício que eu tentei completar o quadrado? Nesse caso, se eu quiser completar o quadrado, a gente vai escrever assim, ó, x menos 1, x menos 1 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado. Né? Só que aí, o que eu tenho que fazer? Subtrair daqui o 2, o 1 e o 4. E o 4 que vai sair. Quer ver, ó? Subtrair. Então, ó, o menos 1 por que eu coloquei o menos 1 e o menos 4? Porque eu vou subtrair, porque daqui vai sair o 1 ao quadrado daqui. Aí eu subtraio com esse cara. Vai sair o 4 daqui, né? 2 ao quadrado dá 4. Aí eu subtraio ele daqui, tá? Então, essa mesma expressão aqui pode ser substituída por essa. Então, e esses termos aqui, ó, que garantem que o paraboloide está com o seu centro deslocado da origem, né? Ele está deslocado da origem, tá? Mas tudo bem, é um paraboloide com deslocado da origem, beleza. O que é importante para a gente? As derivadas parciais. O que diz o vetor gradiente? Como é que eu determino um vetor gradiente? Fazendo as derivadas parciais. Então, ó, notação para vetor gradiente. Se você quiser, em alguns casos, até coloca uma setinha aqui, ó, em cima desse triângulo, desse delta de cabeça para baixo, para dizer que isso aí é um vetor. Não necessariamente precisa, em alguns casos colocam, tá? Mas não é necessário, não. Como que a gente determina o vetor gradiente? Calculando a derivada parcial na direção x e calculando a derivada parcial na direção y. Nesse caso, direção x e y apenas, porque a função só depende de x e y. Mas a função depende de uma terceira variável, vírgula, derivada parcial na direção z. Vetor, gente, vetor é um elemento matemático, é um ente matemático dado por duas, 3, 4 ou mais coordenadas, tá bom? Então, você vai dar uma coordenada para x, uma coordenada para y, uma coordenada para z, quando for o caso,
quando for o caso de 3 coordenadas. O vetor gradiente é só um vetor, que no lugar do x tem a derivada na direção x. No lugar do y tem a derivada na direção y. É só isso. Para esse exemplo, para o exemplo aqui, para esse problema, o vetor gradiente fica assim, ó, derivada parcial de tudo isso aqui na direção x. Quem está na direção x? X ao quadrado e 2x. O restante zera tudo, porque está sozinho. Estão sozinhos. Derivada de x ao quadrado é 2x. Derivada de menos 2x é menos 2. Vírgula. Dessa vírgula aqui, ó. Derivada parcial na direção y. Derivada de y ao quadrado, 2y. Derivada de 4y, de menos 4y, menos 4. Fecha parênteses. Esse é o vetor gradiente da função f. Essa aqui é uma coordenada em x, isso aqui é uma coordenada em y. Este cara fornece a direção no qual a função cresce mais. Tá? Para qualquer ponto que você colocar, ele vai te dizer, ó, caminhe para cá, que para cá você subirá mais rápido. É sempre assim, ele vai te apontar para a direção no qual você deve caminhar para subir mais rápido. Tá? GeoGebra. Não sei se ajuda, né? Ver as opções para vetor aqui. Ó, vou colocar um ponto aqui, por aqui. Vamos considerar a função, então, né? Ó, vamos chamar ela de f de xy, só para a gente visualizar como que funciona isso, tá? X ao quadrado. Desculpa, eu fiquei pensando aqui e não conversei com vocês. Mas é x ao quadrado, menos 2x, menos 4y. Eu acho que é isso. A derivada parcial na direção x, né? Ó, f underline x. Isso aqui eu vou escrever mesmo, né? xy é uma função, né? A função que deu 2x menos 2. E f underline y de xy é uma função que deu 2y menos 4. Tá? O vetor gradiente, nesse caso, o vetor gradiente será dado por, ó, f underline x de a. Eu vou usar o a como o elemento, o argumento dessa função, tá bom? E f underline y de a. Olha lá, ó, apareceu um vetor. Ele está pegando, então o que esse vetor pega? Ó, o que ele faz? Ele pega essa função, no lugar do xy, ele pega o x e o y do a. Então, se eu mudar o a, ele muda o vetor. Ele muda o vetor, tá? Mas eu quero que esse vetor esteja aqui, ó. No a. Eu quero que ele esteja aqui. Porque quando eu mexer, eu quero mexer o a, porque o a é meu sensor. Se eu ficar olhando aqui nessa origem, a gente acaba perdendo a referência. Então, ó, o que acontece? Esse cara, esse vetor, aponta para a direção no qual a função cresce mais. Então, vamos olhar em 3 dimensões isso aqui.
Tá vendo, ó? Então, você é o cara, nós somos, né? Sei lá, nós estamos numa situação que nós estamos nesse ponto aqui, ó. Então, o que que o vetor gradiente te diz? Está dizendo. Tá vendo, ó, que está deslocado? Igual, como eu havia dito. Ó. Então, o centro é aqui, ó. Ó, uma coisa interessante. Então, ó, você chegou no centro. Aí, qual que é o vetor gradiente? 0, 0. É nulo. Tá vendo? O vetor fica 0, 0. Quer dizer, você está no lugar de menor valor para a função. É um ponto que remete ao menor valor da função. Tá vendo aqui? Então, se você está nesse lugar, tipo, a matemática dá quase que um bug, né? Qual direção você tem que ir para crescer mais? Você está num ponto crítico, onde não tem uma direção para você caminhar para crescer mais. Agora, se você dá um passinho para o lado, por que que não tem? Na verdade, é que não é que não tem, é que não é definido, porque qualquer um passo para qualquer direção que você der, você vai crescer mais, você vai para um ponto de maior valor do que o que você está. Então, nesse caso, eu estou no ponto do bico aqui embaixo, ó. Não sei se posso colocar um pontinho ali também, né? Um terceiro ponto que ele tem coordenada x de A, y de A e f de A. Tá bom? Ó, então, ó, olha esse ponto aqui. Vou colocar ele em rosa. Ele está no menor valor da função. Então, estando no menor valor da função, você pode ganhar valor caminhando para qualquer direção, que você já está no ponto de menor valor. Né? Ó, porque olha lá o pontinho rosa, ó. Tá vendo? Já está no ponto de menor valor. Qual é o vetor? Nulo, né? Ele não mostra nada, né? Ele tá 0. Agora você dá um passinho para o lado. Ops, ele está dizendo, ó, caminhe para cá, que para cá é onde você tem um maior crescimento. Mais para o lado, para cá, ó. E se eu estiver em cima da linha de contorno, ó, da linha de em cima da curva de nível. Então ele é ortogonal, perpendicular à curva de nível. Então ele está sempre apontando para fora aí da curva de nível, tá? Legal? Olha o pontinho B lá. Vamos ver se tem um vetor para 3 dimensões. Olha, tem um vetor para 3 dimensões. Olha que legal, ó. Tá vendo? Ele aparece lá na terceira dimensão também. Tá? Ó, então ele está apontando aí para as direções que você deve caminhar para subir mais rápido nesse paraboloide aí de concavidade para baixo, concavidade para cima. Beleza? Mas o exercício quer saber o seguinte. Eu quero os pontos nos quais a direção de maior variação da função é esse aqui. É o vetor 1, 1. Esse eu quero os pontos cuja direção que vai fornecer a maior variação é o ponto 1, 1. É o vetor 1, 1. O vetor 1, 1 vai determinar essa direção. Mas você já sabe que o vetor gradiente determina qual que é a direção máxima. Então, o que nós queremos são os pontos que fornecem o vetor gradiente igual a 1, 1. Né? Ó, a questão é, quando é que o vetor gradiente é igual a alguma vezes, né, um lambda aí, vezes o vetor 1, 1. Essa é a pergunta. Quando é que o vetor gradiente é igual a 1, 1? Por que eu coloquei um lambda aqui, ó?
porque o 1 é a base desse vetor. Se eu tiver alguma coisa vezes o 1, não muda a direção do vetor, ele continua na mesma direção. Então, eu vou considerar a possibilidade de uma constante multiplicativa nesse cara aí, tá? Não é necessário nesse exercício, mas isso dá um início de discussão para um assunto bem bacana de otimização, nós vamos falar nas próximas aulas. Então, a pergunta é, quando é que o vetor gradiente é igual a esse cara aqui? Então, a resposta é uma coleção de pontos. É uma coleção de pontos, né? Ó, quando é que o vetor gradiente da função f de x e y é igual a lambda vezes 1. Então, colocando quem é o meu vetor gradiente aqui, ó, quem que é o vetor gradiente? É 2x menos 2. É 2y menos 4, igual a lambda. Lambda é uma constante, tá? Igual a lambda 1. Igual a lambda 1. A resposta para essa pergunta é simplesmente um sistema que diz assim, ó, 2x menos 2 é igual a lambda vezes 1 é lambda, né? E 2y menos 4 é igual a lambda, é lambda vezes 1. Qual é a situação, quais são os valores x e y que responde este sistema de equações lineares? Quais são os valores de x e y que satisfazem as duas equações? Aí a gente parte de um método de resolução de equações lineares, tá? De sistemas de equação. A gente pode fazer operação entre essas duas equações. Eu posso fazer a de cima menos a de baixo, ou a de baixo menos a de cima. Posso somar as duas linhas. Posso multiplicar a primeira e subtrair da segunda. Existem várias operações, né, que nós podemos fazer. Neste caso, eu vou subtrair a de baixo da de cima. Fazer a de cima menos a de baixo, tá bom? Então, vai ficar assim, ó, tudo que está no lado esquerdo, 2x menos 2, menos o lado esquerdo, né? Então, ó, menos 2y menos 4 é igual a... Do lado direito, eu tenho lambda menos lambda, né? Zero. 2x menos 2, então nós vamos ficar com ó, 2x menos 2y menos menos 4 dá 4. Menos 2 que está aqui vai ficar 2, igual a lambda menos lambda, 0. Tá vendo como que interessante? Eu coloquei o lambda como sendo um valor qualquer real. E aí ele zerou. Mesmo assim, ele zerou, né? Ele sumiu. Quer dizer que para qualquer que seja o vetor que esteja na direção 1, 1, isso aqui funciona. Ele poderia ser o vetor 2, 2, 1,5, 1,5, raiz de 2, raiz de 2. Qualquer coisa vezes 1, 1, né? Qualquer vetor 1,1, 1 vai funcionar, né? Beleza, chegamos nessa equação. Ó, esta equação é uma equação de uma reta. É a equação de uma reta. Para facilitar mais ainda, eu divido todo mundo por 2. Divido ambos os lados dessa equação por 2. Aí nós vamos ficar com x menos y mais 1 igual a 0. Para facilitar mais ainda a nossa compreensão, porque nós temos mania de enxergar as equações das retas como x em função de y, como y em função de x. Então, eu vou isolar o y. Y em função de x. Isola o y. Então, temos menos y, que é igual a menos x, menos 1. Troca o sinal de todo mundo. Y é igual a x mais 1. É isso? Acho que é isso. Então, ó, y é igual a x mais 1. Ah, mas e aí? Respondemos a questão ou não? Sim, respondemos a questão. Ele queria quais os pontos cuja a direção de maior crescimento da função é a direção 1, 1. É
a direção 1. E aqui a solução para nós diz que o x escrevendo em função de y é assim. Então, assim, ó, suponhamos que você queira para o x igual a 1. Se o x é 1, o y é 2. Quer dizer, o ponto 1, 2 é válido. O ponto 2, 3 é um desses pontos. O ponto 3, 4 é um desses pontos, cuja direção de maior crescimento é a direção 1, 1. Vamos no gráfico aqui ver. Então, a solução, né, nós fizemos aqui, deu o quê? É x mais 1. Eu não quero ali, eu quero aqui. Ixi. Ah, deu certo, deu certo. Eu acho que eu apaguei alguma coisa. Não, não apaguei nada não, tá tudo ali ainda. Só o plano. Aí tá o plano, tá ali? Beleza. Então ele diz assim, ó, a direção de maior crescimento é a direção 1, 1. Percebam que, ó, toda vez que eu coloco o vetor nessa reta, ó, o ponto sobre a reta, o vetor direção, o vetor U, dá 3,90, dá igual para as duas componentes desse vetor. Entendeu? Então, é a mesma direção do vetor 1, 1. Tá? Então, toda vez que você está sobre a reta, ó, a direção do vetor, ó, menos 2,3, menos 2,3. Ah, mas deu negativo, professor. Isso aí é corrigido por aquele lambda que eu coloquei multiplicando. Então, a direção é 1, 1. Mas se eu multiplicar por menos 2,3, é a mesma direção. É a mesma direção. É sentido contrário por conta do sinal, mas a direção é a mesma. Tá bom? Então, qual que é a solução? Quais são os pontos cuja direção de maior crescimento é a direção 1, 1? Quais são os pontos? Os pontos que estão sobre a reta x mais 1. Y igual a x mais 1. Né? Então, desafiador para explicar. Tá bom? Então, qualquer um desses pontos que você, quando você tiver sobre esse ponto, ó, o vetor gradiente aponta para a direção 1, 1. Tá bom? O que soluciona essa questão aí. Ficou claro? Conseguiram entender? Sim. Filé. Show. Beleza? Então é isso, né? O vetor gradiente deve ser entendido como essa bússola aí que aponta para a direção de maior crescimento. Ó, uma coisa, esse outro exercício aqui é para ajudar mais nesse conceito de vetor gradiente como sendo uma bússola que aponta na direção de maior crescimento. Vou até trocar essa função, vamos ver se vai dar, vamos ver como é que fica essa função aqui, será uma função mil menos 0,005x. Ó, vou colocar essa função aí no GeoGebra, tá? 0,01 y quadrado Ué. Não, tá certo. Então tá. Aí ele faz, olha como que é o problema. Ó, suponha que você esteja subindo uma montanha, cuja forma da montanha é dado por essa equação. Esse é o formato da montanha. Joguei essa montanha aqui no plotter, para a gente ver como é que fica. Ó. Deixa eu ver um sinal aqui, peraí.
1000 menos... Ixi, tá alto. Por isso que não tá aparecendo nada aqui. Peraí. Tá. Então, essa aqui é a montanha, tá? Ou qualquer coisa próxima a isso. Vai ficar um pouquinho deformada, assim, ela é meio deformadinha mesmo, né? Nos eixos. Mas, eu estou fazendo essa mudança nos eixos aqui, porque tá com uma escala muito grande, né? Ele deu lá de 1000, né? Ela começa lá na altura 1000, né? Para parecer aí como se fosse uma montanha muito alta mesmo, né? Na altitude 1000. Mas, tudo bem. O foco é o seguinte, né? A discussão é a seguinte. Tá aí a montanha. Essa é o formato da montanha. E aí, ele faz assim, ó. X, Y e Z são medidos em metros. E você está num ponto de coordenadas 60, 40, 966. O eixo X aponta para o leste, o eixo Y aponta para o norte. Aí vem as perguntas. Se você andar exatamente para o sul, começará a subir ou descer a montanha? Se você caminhar para o noroeste, começará a subir ou descer a montanha? A que taxa? Com que taxa você sobe ou desce? Em que direção a inclinação é maior? Qual é a taxa de elevação nessa direção? Qual é o ângulo que o início desse caminho faz em relação à horizontal? Enfim, todas as discussões aí são com relação ao vetor gradiente. Qual que é o ponto de início? 60, 40, 60 e 40. 60, 40. Vamos lá, colocar o vetor gradiente no ponto 60, 40. O vetor gradiente, ó, tá ali, ó. Então você é o cara que está aqui no ponto 60, 40. É o ponto B. E o vetor gradiente está te apontando a direção na qual a função cresce mais, né? Ou que a função decresce mais, né? No caso, é aquela decresce mais. Aquela cresce mais essa, só para a gente ficar uma coisa clara, tomar um cuidado aqui. Esse carinha aqui que eu construí, né? Da forma que eu o construí, ele vai estar, ele no caso aqui, ele está apontando para fora, né? Mas a direção no qual ele cresce mais é na outra, a direção é essa, mas o sentido é contrário, tá bom? O sentido é para dentro, tá bom? Ele está apontando para fora, mas o vetor gradiente te dá a direção. O importante para a gente é a direção, não necessariamente o sentido, tá legal? Se eu quero crescer mais, subir mais rápido, eu vou na direção contrária, né? Nessa direção que ele está apontando, mas no sentido contrário. A diferença entre sentido e direção, gente. Tá? Se eu quiser descer mais rápido, aí eu sigo exatamente essa seta aí que ele está apontando. Aí, para cá, a gente desce, a direção onde você vai descer, direção e sentido no qual você desce mais rápido. E vamos às perguntas, então. Qual que era a pergunta mesmo? Se você andar exatamente para o sul, começará a subir ou a descer? Se você andar para o sul, o sul, cadê o eixo X? O eixo, tá, então tá assim, ó. O eixo X, ele quer que seja, ó, o eixo X está aqui, apontando para como se fosse o leste. O eixo Y está aqui apontando para o norte. Aí ele está perguntando assim, ó, se você vem para o sul, vem para cá, ó. Vamos ver se eu coloco uma reta aqui, eu vou colocar um plano. Vou colocar um plano aqui para ajudar a gente, ó.
ajudar a gente a visualizar. Ó, então eu coloquei esse plano aí, ó. Ele está perguntando assim, ó, se você está lá no ponto B e caminha para o sul, nós vamos subir ou descer a montanha? O que vocês acham? Coloquei até uma interseção ali para facilitar mais ainda. Esse plano que está aqui, que fiz a interseção com o gráfico da função, que gerou essa curva aí, é um plano que está apontando na direção do norte ou na direção do sul, né? Depende do sentido, mas a direção é norte, beleza? Quer ir para o sul, aí anda para o sentido contrário. Mas esse plano, essa interseção, está apontando para o norte. Ele está falando assim, caminhe para o sul. O sul é ir para a esquerda. Sobe ou desce se você vai para essa esquerda aqui? Ó, sobe. Você está aqui no ponto B. Você sobe, né? Então tá, respondeu a pergunta dele. Se você andar para o sul, começará a subir ou descer? A que taxa? Vai subir, vai começar a subir em que taxa? Se você começar a ir para o sul. Para responder essa questão, nós precisamos derivar essa função na direção do sul. A direção do sul é a direção do y. Né? Então, vamos dizer assim, a que taxa? Então, eu derivo essa função na direção do sul. É z underline y. A direção do sul e a do norte é a mesma. A diferença entre norte e sul é o sentido, tá? Mas o eixo é o mesmo, né? De direção é o mesmo. Então, a derivada é na direção do y. Isso aqui vai dar menos 0,02. 0,02y. Como é a derivada na direção do y? Será que eu uso z? Deu para entender z aqui como uma função? Agora eu substituo o 60 no ponto 60 e 40. No ponto 60 e 40, isso aqui é menos 0,02 vezes 40. Né? Porque é 40 para y. É 48, 0,2? É isso? ZY 60, 40 é menos 0,2. Isso porque quando você calcula a derivada, você está considerando que você está caminhando para, no caso, né, para o norte, que o y está ganhando valor. Mas como você quer ir para a direção sul, nós trocamos o sinal. Né? Você tem que trocar o sinal. Então, quer dizer, se você caminhar para a direção norte, você cai 0,20 metros, né? Ou 20 centímetros. No primeiro passo, você desce 20 centímetros. No segundo passo, vai mudar as coisas. Né? Por que muda as coisas, professor? Porque no segundo passo, você já deu um passo. Então, você tem que calcular de novo a derivada direcional. Então, ela já vai ser você se manteve no x, mas você variou no y, né? Aí é do 41. Então, já muda as coisas. Né? Então, já é 0,02 vezes 41. Tá bom? Porque já deu um passo. Aí você vai descer um pouquinho mais, né? Daí você só vai despinguelando, como dizia minha avó. Tá bom. Se você caminha na direção norte, dá menos 0,20. Como ele quer saber na direção sul, dá 0,20. Então, é 0,20 metros. A que taxa? A 0,20 metros por passo. Ou, vamos colocar assim, né? Por passo que você der. Por unidade de... Tá bom? Então, ó, o norte está para cá. Por quê? Porque o y cresce para lá. Tá bom? Tá vendo? Aqui não sei se dá para ver, mas o y negativo está aqui, ó. O y positivo está aqui. Calculando derivada, automaticamente é quando o y aumenta, é quando o x aumenta, tá? Só que eu quero saber na direção sul, então troco o sinal. Então, aqui taxa a 0,2 metros por passo.
O mesmo vale se eu quiser descer. Se eu quiser descer, eu vou para o norte. Aí aquilo que tá lá, vou perder, se eu for para o norte, eu perco altitude. Beleza. Se você caminhar na direção noroeste, começará a subir ou a descer? A que taxa? É noroeste. Noroeste. Cadê? Ó, estamos aqui. Norte, norte, leste, oeste. Nordeste, noroeste. Então, noroeste está aqui a 45 graus. Né? Ele está a 45 graus aqui desse ponto. Então, ó, a 45 graus, eu deveria trocar esse plano aqui. Mais. Vou ver se ele me ajuda aqui. Não, deixa. Eu queria um plano. Eu queria que ele fosse inclinando. Tá, então, enfim. Caminhando para cá, ó. Ganhamos ou perdemos altitude? Para lá, ó, ainda ganha altitude. Né? Ainda ganha-se altitude. Tá bom? A que taxa? Para você saber em que taxa, aí é derivada direcional. Essa daqui foi fácil fazer, né? Por quê? É porque eu fui na direção do eixo Y, né? Professor, Agora, a derivada Oi, fala. eu não sei se eu me perdi, mas ali 0,02 vezes 40, é isso? Isso. E por que ele totaliza 0,2? Não dá? Não, dá 0,8. Isso, 0,8, perdão. Eu mudei a casa, perdão, pelo amor de Deus. Eu fiz a conta da casa decimal e esqueci de multiplicar o 4 vezes 8. Perdão, foi mal. Você não perdeu, não. Foi eu que deixei cair a conta da mudança. Ó, derivada direcional. Derivada direcional da função f, né? É simplesmente o vetor gradiente da função vezes o vetor, ou vezes, né? Produto escalar, vetor direcional AB. Se nós já temos o vetor, se você já tem o vetor gradiente da função, né? Aí você só multiplica pelo vetor direcional. O vetor que dá aquela direção é o vetor raiz de 2 sobre 2. É o vetor menos raiz de 2 sobre 2, vírgula raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, vezes o vetor. Então, a derivada direcional da função f no ponto 60, 40 é igual ao vetor gradiente da função. Qual que é o vetor gradiente dessa função? Derivada parcial na direção x. Caiu 2 ali na frente, então fica assim, ó, menos 0,01x. Ainda ficou pequeno aqui. Bom, depois eu vou deixar isso aqui para vocês terminarem, né? Sei lá. Gente, paguei o negócio? Não era para pagar. Ó, eu estou derivando isso aqui, ó. Tá bom? Então, o 2 veio para frente, multiplicou, ficou 0,01x. Vírgula 0,02y. Esse é o vetor gradiente. O vetor direcional é menos raiz de 2 sobre 2.
raiz de 2 sobre 2. Tá? Raiz de 2 sobre 2. Então, tem que substituir ainda aqui o 60 e o 40 no lugar do y, né? Depois que você fizer essa multiplicação, aí você pode fazer essa troca. Fazendo isso, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar a taxa. A taxa no qual você sobe ou desce. No qual você está subindo ou descendo essa montanha. Tá bom? Então, aí pergunta, ó, em que direção a inclinação é maior? Qual é a taxa de elevação nessa direção? Então, uma pergunta é, ó, para a gente entender, diferenciar as coisas. Bom, isso aqui vocês podem fazer depois, tá? Ó, é essa parte aqui da B. Aqui taxa. Preciso de derivada direcional, porque você está querendo você não quer uma derivada um pouquinho mais difícil, porque você quer nessa direção aqui, ó. Na direção noroeste. Aqui eu havia calculado há pouco, foi simples ser calculada, porque era na direção norte. Só que ele estava perguntando para o sul, né? Claro, é o sentido contrário, é o sinal trocado. É o sinal trocado. Agora ele quer para a direção noroeste. Se ele quisesse para a direção nordeste, também envolveria a raiz de 2 sobre 2. Tá? Mas aqui é... Beleza. Esse aqui é o vetor que dá a direção para calcular essa derivada. Calculando essa derivada, você encontra o número, o quanto está subindo, o quanto está descendo. Beleza? Então, uma coisa é a direção, outra coisa é o quanto está subindo. Aí, na letra C, em que direção a inclinação é maior? Qual direção, gente? A direção do vetor gradiente. Na direção do vetor gradiente. Neste caso, eu já estou lá no ponto 60... Não, já mexi. Estou no ponto 60,40. Cadê o A? Estou no ponto 60,40. Qual é a direção? O vetor aqui está dando a direção, ó, 118,76. Tá? Ó, qual que é a direção? Ele já está dando ali qual que é a direção. 118 para x, 16 para y. Tá vendo esse vetor aqui? Dando a direção de qual você cresce ou decresce mais rápido. No caso, é o sentido contrário dele, no qual você vai crescer mais rápido. Essa é a direção, mas com um sinal de menos aqui na frente. Beleza. Qual é a direção? Qual é a taxa? Direção é para onde o vetor aponta. Qual é a taxa? Aí é a derivada direcional. Uma coisa é eu saber a direção, que é dada pelo vetor gradiente. É um vetor. Outra coisa é a taxa, que é um número. Aí eu vou multiplicar o vetor gradiente pelo próprio vetor gradiente, né, para eu determinar qual que é a taxa que está acontecendo. Qual é o ângulo que o início desse caminho faz em relação à horizontal? Que o início desse caminho faz com a horizontal. Qual que é o ângulo formado aqui por esse vetor? Qual que é o ângulo dado por esse vetor? Mas, ó, é o vetor, deixa eu ver. 2. Para saber o ângulo, a gente precisa do arctangente, tá? Do arctangente. Arctan. Como que a gente faz? Ó, o tangente é esse tamanho aqui dividido por esse, né? A tangente é o y dividido pelo x. Aí o arctangente vai te responder em um ângulo. Qual que é o ângulo que te fornece essa tangente? Tá bom? Aí é arctangente. Mas essa questão do ângulo aí, por enquanto, não vem ao caso, não. Se vocês conseguirem pesquisar mais, beleza. Mas eu acho que por hoje tá bom, dá para encerrar aqui. Tem alguma dúvida nesse aqui, pessoal? Ficou alguma coisa nebulosa? Além dessa derivada que eu fiz na direção y aí, esqueci de multiplicar o 4 por 2. Tranquilo, professor. Tranquilo? Então, beleza, gente. Vou encerrar por aqui. Já deu bastante tempo aí. Não, 2 horas. Agradeço a participação de vocês, a contribuição. Qualquer dúvida, não hesitem em mandar pelo WhatsApp, pelo grupo, podem interagir por lá também. Tudo bem? Tudo bem, professor. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Até mais. Bons estudos para vocês.
Até mais, professor.